Agora sim, nós temos o prazer de receber aqui ele que é pré-candidato à presidência da OAB Guarulhos, com grandes apoios aí, apoio de grandes advogados e de uma mescla bem grande aí, vários setores apoiando esse jovem advogado aqui de Guarulhos. Doutor Abner Vidal, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso, principalmente porque você traz informações importantes, já que a OAB eu considero uma ferramenta extremamente importante para desenvolvimento da nossa cidade, do estado, né? Então, ela sempre será muito cobrada de nós. E cabeças novas sempre são importantes, doutor. Espero que o senhor esteja levando ideias novas também. Exato. É muito importante, a sociedade muda, a sociedade está sempre em transformação e não é diferente com a advocacia. A advocacia também se transforma. Nós vivemos uma transformação agora, né, Roberto, com a pandemia. Grande. A advocacia teve que se reinventar. Então nós precisamos ali, eu que não tinha a assinatura do Zoom, precisei contratar a assinatura do Zoom, nós fazemos audiência pelo Zoom, pelo Teams. Então nós tivemos que ali nos readaptarmos e nos reinventarmos muito rápido. Então é importante que tenhamos jovens lideranças conduzindo isso. E eu fico muito feliz, você falou de alguns apoios, eu fico muito feliz de conversar com a advocacia, de debater ideias com a advocacia e ter tido o apoio que eu estou tendo nesse início de caminhada, dessa pré-candidatura. Bom, eu estava me lembrando, o doutor Abner, me corrija se tiver outros nomes, mas doutor Abner, doutor Parra, agora o lançamento do Jonadab, um rapaz, um advogado, jovem advogado também, mais ligado aos sindicatos, às questões progressistas, sociais, como ele se auto-intitula. Doutor Belo? Me parece que ele também será candidato. Ele tem anunciado isso nas redes sociais. Somente esses nomes, não sei se tem mais não? Parece que o doutor João Calil também colocou o nome dele à disposição, mas também não vi nenhum movimento. Doutor Maifrende também. Isso não mostra uma certa... mostra a vida da entidade, não é uma coisa importante, ou isso te preocupa porque vai te dificultar mais a caminhada para chegar à presidência, doutor? Não preocupa de forma alguma. É muito salutar e eu vejo essa multiplicidade de candidatos ou de pré-candidatos, porque nós não iniciamos ainda a campanha formal, de forma muito positiva. Debate de ideias, multiplicidade de ideias, são visões de mundo completamente diferente. Verdade. E a advocacia, vendo esses advogados, que todos são respeitados, poderá ali ter uma decisão pautada realmente em projetos, em ideias. Por isso eu vejo de forma absolutamente salutar. Muito bem. Vamos marcar, ainda não está definido a data das eleições para novembro, não é isso, doutor? Novembro. A nossa lei, o estatuto diz que a eleição será sempre na segunda quinzena de novembro. Então, o presidente da seccional da OAB São Paulo, ele determina entre os dias ali da segunda quinzena de novembro. Então, será na segunda quinzena de novembro. E existe um período de campanha, digamos assim? Sim, existe. 45 dias antes da eleição, são registradas chapas e a partir desse momento, oficialmente, nós estaremos em campanha para as eleições da ordem. Então, o registro da campanha se dará ali no finalzinho de setembro, comecinho de outubro. Pedir para o pessoal continuar compartilhando a nossa entrevista. Estamos pelo canal 3 da NET Guarulhos e canal 508 da Vivo Fibra. E o pessoal que está nos acompanhando pelos canais aí do YouTube, pedir para compartilhar. O pessoal também que está no Face pode compartilhar aí. Osni Galdino está mandando uma boa noite para o doutor Abner. Osni Galdino. Um abraço para o Osni. Vanessa Deamo também dando boa noite para nós. Orlando Caparrós está dando uma boa noite para nós e esperando a entrevista com o nosso querido presidente do STAP.
Sônia Marques também dando boa noite para todos nós. Agradecer a muito vocês que estão nos acompanhando. Doutor, eu já comentei isso com o senhor e estava conversando com um advogado que mora ali na região dos Pimentas, mais precisamente um pouquinho para lá do Jurema. E eu sinto às vezes que esses advogados mais distantes nem sempre têm todo o apoio da ordem, ou a impressão minha? Olha, é um assunto muito bacana de se falar. Você sabe, Roberto, eu já tive a oportunidade de falar isso aqui no seu programa. Nós defendemos um sistema de descentralização da OAB. Eu acho legal. Guarulhos é muito grande. Guarulhos nós temos quase 1.400.000 habitantes. Nós somos, falando de OAB, a maior subseção da Grande São Paulo, uma das maiores do estado. E nesse projeto de descentralização, uma experiência de sucesso é o Polo Bom Sucesso Pimentas. Verdade. Veja, agora com a pandemia, as audiências estão acontecendo telepresencialmente. E o advogado tem, dentro do shopping Bom Sucesso, um equipamento, um polo de atendimento da OAB, em que ele encontra computador, ele encontra uma sala reservada para conversar com o seu cliente e equipamento para que ele possa fazer a audiência. Nós estamos levando para lá também, nessa sala do Bom Sucesso, serviços como protocolo de certidões, como certificação digital, ou seja, é a OAB saindo do centro e chegando até Bom Sucesso Pimentas. Então, isso é um projeto de muito sucesso, é um projeto que tem sido referência, inclusive esse projeto, Roberto, concorre ao Prêmio Inovare. Esse que é um importante prêmio da comunidade jurídica. Então, é uma experiência muito bem sucedida, que eu tenho falado, eu tenho usado um lema que a OAB precisa, Roberto, de menos concreto e mais pessoas. A OAB precisa estar mais próximo do advogado, Concordo. da advogada. Então, essa experiência positiva do Polo Bom Sucesso Pimentas, nós temos que replicar na Praça 8, ali na região do Taboão, Praça 8. Nós temos que replicar no Cumbica. Nós temos que descentralizar a OAB. Não adianta nós ficarmos com uma estrutura grande da OAB no centro de Guarulhos, sendo que a advocacia está também nos bairros. Então, a advocacia do Pimentas, Bom Sucesso, tem falado muito bem desse equipamento que é o Polo Bom Sucesso Pimentas. Eu acho que ele é advogado, doutor Júcio. Doutor Júcio, um abraço, doutor Júcio. Nelson, né? Nelson Júcio, é advogado, colega nosso. Pergunta para o doutor Abner Vidal. Estando mesmo exercendo a função de tesoureiro na atual gestão da OAB, quais as dificuldades e as facilidades enfrentadas por ele nas questões financeiras para melhor poder atender a advocacia de Guarulhos e levar adiante alguns projetos da presidência e como são contabilizadas as doações e parcerias para a realização desses projetos e eventos? E se, como tesoureiro, ele exerce uma função de dependência limitada pela seccional de São Paulo? Doutor Júcio, aproveito aqui para lhe mandar um abraço. Ótima pergunta, doutor Júcio, que é sempre muito inteligente, muito lúcido, e eu vou responder, a pergunta dele tem várias faces, e eu vou começar a responder pelo final, me permita, doutor Júcio. Nós temos sim uma relação de dependência com a seccional. E aqui o doutor Júcio me deu uma oportunidade muito bacana de te explicar, Roberto, como funciona o sistema OAB. Explicar para quem está em casa. O sistema OAB funciona da seguinte forma. Guarulhos é uma grande cidade. O dinheiro, a anuidade que o advogado em Guarulhos paga, ele não vem para a tesouraria da OAB Guarulhos. Ele vai para a tesouraria da OAB São Paulo, que é estadual, e a OAB São Paulo, ela divide esses valores. Veja você, existe um polo da OAB, existe sala da OAB numa cidadezinha pequena. Aonde tem um presídio, tem uma sala da OAB. Aonde tem um fórum, tem uma sala da OAB. Tendo sala da OAB, eu preciso de maquinário, de internet, de um funcionário para atender o advogado. Por isso que eu tenho algumas cidades pequenininhas, por exemplo, eu vou citar aqui uma cidade que é a cidade da minha esposa, chama Urupês, no interior de São Paulo. São 45 mil habitantes, eu tenho lá uma OAB. São pouco menos de 100 advogados que lá estão inscritos. Se eu pegar a mensalidade ou a anuidade desses advogados para custear a casa da advocacia nessa pequena cidade, não é suficiente. Por isso que é um sistema
que todos os advogados do Estado de São Paulo pagam que vai esse valor da anuidade para o caixa da seccional e a seccional distribui esses valores. Então, a nossa relação com a seccional, ela não é plenamente independente financeiramente. Então, nós dependemos da seccional para fazer alguns projetos. Segundo ponto que o Dr. Júcio fala é se nós encontramos dificuldades para fazer alguns projetos. Dr. Júcio, eu vou falar do Polo Bom Sucesso Pimentas aqui. Nós conseguimos fazer uma negociação junto ao Polo, ao Shopping Bom Sucesso. Foi cedido uma sala para a OAB por 5 anos. E nós não precisamos pagar locação por 5 anos. Opa, bom. Muito bom, não é? Pois é. Nós conseguimos, isso foi um trabalho do Dr. Eduardo Ferrari, nosso atual presidente, e nós conseguimos isso no final de 2019. Só que, pelos trâmites da OAB São Paulo, e aqui a OAB São Paulo, ela tem 251 subseções. Guarulhos é uma das maiores, mas tem muitas subseções. Então tem muita demanda na OAB São Paulo. Nós trocaram a nossa sala por 2 oportunidades. Nós ficamos com receio de nós não termos a nossa sala. Por quê? Porque a OAB São Paulo não vinha providenciar a reforma da sala. O que é? Colocar piso, colocar forro, colocar ar-condicionado, colocar pia. E nós corremos o risco de perder a sala. E o doutor Eduardo Ferrari me falou, doutor Abner, a tesouraria da OAB Guarulhos, mesmo limitada, nós temos condições de arcar com a obra? Eu falei, temos. Temos condições, desde que a OAB São Paulo, no momento oportuno, reembolse a OAB Guarulhos desses custos. E assim foi feito. Nós fizemos a obra pela OAB Guarulhos, toda a obra, mesmo a OAB São Paulo tendo ali um departamento de obras, nós fizemos a obra pela OAB Guarulhos e depois a seccional de fato reembolsou. O que eu quero dizer com isso, Roberto? Tem situações que nós precisamos dar algo a mais, fazer algo a mais. Obviamente que essas contratações da OAB Guarulhos, contratando empresas aqui, ela é precedida de 3 orçamentos, ela é precedida de auditoria da OAB São Paulo, para que isso seja validado. Isso não é, o dirigente não pode fazer isso da sua cabeça. Olha, eu vou escolher o Roberto Samuel porque ele é meu amigo. De forma alguma. Essas contas, elas são auditadas mensalmente. Perfeito. Então, para que a gente possa fazer, a gente precisa se envolver, a gente precisa gostar do que a gente faz e a gente precisa querer fazer a diferença. Então, doutor Júcio, eu espero ter respondido aí a sua pergunta. Bastante bem. Quem está nos acompanhando aqui, bom, isso aqui eu acho que é mais rápido. Qual o salário destinado ao presidente e aos seus secretários e tesoureiros da OAB? Se realmente existem. Evanildo Jabá, Jardim São João. Oi, Evanildo, tudo bem? Ótima pergunta. Todos os cargos da OAB, presidência, vice-presidência, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, além das presidências de comissões, nenhum cargo é remunerado. Então, a advocacia é um trabalho voluntário. E aí você vai me perguntar, ora, por que tanta disputa por conta do cargo voluntário? Por que tanta disputa? Porque a gente ama o que a gente faz. E eu vou te citar um exemplo. Saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo nos trazendo 2 dados muito interessantes sobre a advocacia. Primeiro, a remuneração média da advocacia paulista é de R$ 2.500. Muito baixa, muito baixa. Porém, saiu um outro dado. O nível de satisfação do advogado com a profissão no exercício da advocacia é um dos mais altos entre as profissões pesquisadas. Isso conta. Isso quer dizer que a maioria da advocacia, ela está na advocacia por vocação, por querer fazer algo a mais para a advocacia. Roberto, quando eu estou na OAB, quando eu faço, através do meu trabalho voluntário, algo que seja bom para a advocacia, a quem vai beneficiar? A mim também. Exatamente. Então, quando nós fazemos um projeto, Polo Bom Sucesso, na OAB Guarulhos, vai beneficiar quem? Se eu tiver um escritório próximo do Bom Sucesso, vai beneficiar a mim também. Quando o presidente da OAB se coloca contra o magistrado que está cometendo ilegalidades, quem será beneficiado com essa atitude? A advocacia e o advogado. Ou seja, nós fazemos algo porque de fato somos apaixonados pela advocacia.
Auro Alexandre Castro. Roberto, pergunte ao doutor Abner qual a proposta do plano da sua chapa para estreitar a relação da OAB com os advogados que existem na cidade, que hoje sente a falta de uma entidade mais forte e que defenda mais as prerrogativas dos colegas. Auro Alexandre Castro. Perfeito. Veja, nós tivemos aqui em Guarulhos, olha como é importante a OAB e olha como é importante a atuação da Advocacia Unida. Nós tivemos aqui uma juíza, e eu posso falar aqui números e dados e nomes, porque esse processo é público, esse processo não está sob sigilo. Nós tínhamos uma juíza da 8ª Vara Cível aqui de Guarulhos. Conheço essa história boa? Pois é. Essa juíza, ela praticava atrocidades com a parte e com o advogado. Que tipo de atrocidades? Por exemplo, você distribuir um processo válido, correto, ela simplesmente não recebia o seu processo. Ela simplesmente julgava com situações que não estão na lei. Ou seja, ela praticava verdadeiros absurdos. A OAB Guarulhos, de forma inteligente, de forma fundamentada, instaurou um expediente, ouviu testemunhas, desse expediente houve uma corregedoria aqui no Fórum de Guarulhos, ou seja, os desembargadores vieram até o Fórum de Guarulhos, nós nos organizamos, colocamos mais de 100 advogados dentro do fórum para falar as atrocidades que essa magistrada cometia. E ela, além de ter saído aqui de Guarulhos, ou seja, a Advocacia Unida afastou essa juíza aqui de Guarulhos, ela quase perdeu o cargo dela. Ela só não perdeu o cargo dela porque... Juiz não perde cargo. Não, o julgamento foi bem acirrado, foi muito acirrado. É óbvio que a gente pode discutir as consequências da perda, porque as consequências são irrisórias. Mantém o salário, aposentadoria compulsória. É um absurdo, é um absurdo. Mas isso mostra a força da advocacia. Eu poderia aqui, Roberto, falar outros exemplos. Não, mas tá ótimo, porque nosso tempo é curto aqui. Obrigado. Vila Galvão e Vila Rosália assistindo o Tribunal Livre. Valdomiro Sampaio, Ricardo Melquiades. Quem mais aqui? Já falei do Ivanildo, do Auro, também nos acompanhando. O Eli Edgar dos Santos, boa noite, doutor. Abner Auro ainda está falando que a OAB trabalha com seriedade. O programa aqui também. Opa! Obrigado, Auro. Trabalhando aqui. Pessoal, todos nos seguindo aqui. E a gente agradece muito todos vocês que estão acompanhando. Doutora Diva Funari. Boa noite, Roberto. Um abraço para você e um abraço para o doutor Abner. A Diva Funari, que trabalha muitos anos na Câmara Municipal. Uma pessoa que eu gosto muito, doutor. Está nos acompanhando aí. Um abraço para a Diva, uma excelente pessoa e uma exímia advogada. Que bacana. Agradecer a todos aqui. E o Ivanildo está dizendo que ficou satisfeito com a sua resposta. Doutor, nosso tempo realmente é muito curto aqui. Já estamos quase 5 minutos finais para o nosso programa. Eu vou deixar esses 5 minutos para o senhor trazer algum assunto que o senhor ache relevante. Muito obrigado, Roberto. Antecipadamente já te agradeço. Você é sempre muito gentil e abre um espaço para a democracia, para que o advogado conheça de fato as ideias, o que pensa os pré-candidatos. Eu queria destacar aqui que o Roberto falou que eu sou um jovem advogado e ele foi muito gentil comigo. Embora eu não seja exatamente um jovem advogado, eu tenho 37 anos, eu tenho há 12 anos o meu escritório, então eu agradeço muito a deferência com relação à jovem advocacia, mas eu tenho 12 anos. É porque eu faço essa referência, por mais que 12 anos não seja um tempo muito grande de advocacia... É um bom tempo. É um bom tempo, mas a jovem advocacia é considerado jovem advogado aquele que tem até 5 anos de carreira. É que você tem a cara de jovem. Eu agradeço muito. E, na verdade, é isso que eu quero passar para a OAB. É um pensamento, uma visão de futuro. É um pensamento além da caixinha. Eu quero destacar aqui, e eu aproveito para fazer um convite, convido a você também, Roberto. Nós começamos a semana passada um podcast jurídico. É o primeiro podcast jurídico de Guarulhos. Então, se você entrar lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Abner A. Vidal, vai ter lá a arte do podcast jurídico, será amanhã às 16 horas. E o que nós falamos nesse podcast jurídico, Roberto? Sobre carreira, sobre as dores do advogado,
sobre os problemas que ele encontrou no começo da carreira, sobre os problemas que ele teve aqui na pandemia, e quais as soluções que ele encontrou, e quais as soluções que ele não encontrou, porque tem situações que nós não encontramos soluções. Então, eu deixo aqui registrado, faço um convite a você também, e a quem está nos assistindo, amanhã às 16 horas, podcast jurídico chamado Vida de Advogado.